Capítulo 151, Novo Governador, Novo Risco. Capítulo 151, Novo Governador, Novo Risco. Rugido. O rugido do obus de grande calibre faz o mundo tremer, mas nas mãos de An, esse canhão monstro parece não querer parar, mas continua a liberar sua raiva em chamas. Rugido, rugido, rugido. O punho direito de An bateu repetidamente no botão de lançamento. Toda vez que dispara, devido ao enorme recuo, essas centenas de toneladas de canhão tremeriam violentamente, sem falar no alvo que foi bombardeado. Sob a fumaça, tudo deu em nada. Você não gostou da execução de canhão? Eu vou dar a você, arruinando o meu acordo, vou matar você e suas 8 gerações de sua família. Enquanto An dispara loucamente, ele também amaldiçoa em voz alta, sem mencionar Thorin e seus homens que estão sob fogo. Até mesmo os líderes dos trabalhadores de salvamento que estavam por trás de An ficaram chocados e sem palavras. Em comparação com a execução do canhão de Thorin, que deveria ser exibida para a multidão, o que An fez foi a execução real do canhão. Enquanto ainda houver projéteis dentro, o ataque não vai parar. Depois de um tempo, a munição carregada da artilharia de obus gigante foi completamente consumida. An então afastou a mão do botão de lançamento. Ataque total é o estilo de assinatura de An. Seja usando armas de mão ou canhões gigantes, An sempre veria atacar como sua própria opção e trataria matar como seu único objetivo. Depois de cortar rapidamente as cordas que amarravam os líderes operários, An atacou as ruínas destruídas com suas feiras, continuando a cortar os inimigos que ainda estão vivos. Mesmo que tenham tido apenas uma pequena pausa, An não hesitará em adicionar outro corte em seu corpo. Atrás da pilha de cadáveres, An viu Thorin. Embora no passado ele seja um esper de 5 estrelas bastante decente, mas ele envelheceu e seu corpo foi esvaziado por inúmeras noites de vinho, carne e mulheres. Contra o agressivo An, Thorin sentiu um calafrio por dentro, sabendo que apesar de ter nível superior, mas é impossível ser páreo para An. O desempenho das bestas divinas blindadas e da garra demoníaca também é louco. 10 bestas divinas blindadas foram suficientes para derrubar a mansão de um senhor da guerra, para não mencionar o exército de lixo nessas regiões selvagens galácticas. Na Via Láctea, todos os bandidos de alto perfil foram para o reino do esquecimento. Então todas as pessoas que vieram para o deserto galáctico são todas as pessoas rejeitadas pelo reino do esquecimento, incluindo Thorin. Então, esse massacre para An não tem impedimentos, e não há inimigo forte o suficiente para sair e detê-lo. Você não pode correr, minha frota está voltando. Thorin gritou para An com um rosto frio. Sua figura é magra e pressionada, como um rato encurralado. Com um leve sorriso, An balançou a cabeça e disse: Você está errado. Posso garantir que de suas naves, nem mesmo uma única cápsula de fuga retornará. Thorin de repente hesitou, e então ele cerrou os dentes. An não está mentindo. Yuan continuou a entregar os relatórios da batalha espacial para An. Não, Demon Claw é um monstro aterrorizante. Como uma fragata, na verdade tem o poder de fogo de um cruzador de batalha. No caso de perda da nau capitã é mais forte. A frota de Thorin está sendo lentamente devorada pelo Nu Demon Claw, e é apenas uma questão de tempo até que o último navio seja destruído. Eu vou lutar com você até a morte. Thorin rugiu, pulou no ar e estava prestes a atacar An. Talvez porque ele tenha sido um tirano por muito tempo, justamente quando Thorin começou a recuperar um pouco da aparência de lutador de elite que tinha no passado. Morrer? Você não está qualificado. Caminho do céu. Golpe de quebra do céu. Rugido. Ninguém realmente viu como An derrubou Thorin no ar. Todas as pessoas na cena viram An baixando sua postura de repente, então uma luz branca foi imediatamente seguida. Isso não é lazer com certeza. É a arte proibida de An. Nível realmente não significa nada para guerreiros como An. Meses depois de ganhar seu poder, An já é famoso por matar inimigos mais fortes que ele. Neste mundo, além dos níveis que podem ser vistos, também existem níveis que não podem ser vistos. Arte marcial proibida. Antitoxina. Poder das trevas. Domínio nulo. Todas essas coisas estão escondidas, mas pertencem à força de An. O corpo de Thorin caiu no chão, levantou uma nuvem de poeira, e seu peito foi rasgado. Caixa. An se aproximou e, sem dizer uma palavra, imediatamente cortou o braço de Thorin e tirou o anel dimensional de sua mão. Os 4 pedaços de chips lógicos, com certeza eles estão aqui. An soltou um longo suspiro e uma pitada de excitação começou a surgir em seu rosto. Mas o que An não esperava é que, depois que ele terminou Thorin e queria deixar Undercurrent Fortress, ele foi convidado por muitas pessoas para ficar. Para a população permanente de Undercurrent Fortress, a esmagadora maioria são trabalhadores de salvamento que dependem de escravizar partes de robôs dos destroços para viver, e o resto são comerciantes e homens de Thorin. Agora, entre essas pessoas, os homens de Thorin fugiram ou foram reduzidos a pó, e os trabalhadores e comerciantes usaram quase um tom de súplica para pedir a An que ficasse. Lynch disse em uma voz profunda: An, se você for, então haverá outra figura como Thorin assumindo a fortaleza da corrente subterrânea, e até lá nós podemos sofrer ainda mais do que quando Thorin está aqui. Este é o deserto galáctico. Ter punhos duros é a única regra aqui. Já que você já derrubou Undercurrent Fortress, por que não ser como os outros e reivindicar a posição de governador em vez de insistir em sair?
Eu derrubei a fortaleza subcorrente. Han hesitou um pouco. Ele estava realmente zangado porque Thorin realmente queria prejudicar os trabalhadores de salvamento que estão ajudando Han e impedir Han de adquirir esses robôs importantes. Han apenas o matou de raiva, mas quanto a derrubar este lugar e se tornar o governador, Han nunca considerou isso. O representante dos mercadores, um ancião de cavanhaque, também aconselhou Han, no deserto galáctico. O território pertence a quem derrubar o governador, e estamos todos muito dispostos a trabalhar para o senhor, e quanto à taxa de imposto que você pode mantê-lo como quando Thorin estava no poder. Afinal, somos empresários. Se você sair depois de derrubar um Undercurrent Fortress, quando os governadores e lordes próximos souberem que este lugar não tem líder, eles com certeza lutarão por isso, e um tumulto ainda maior e uma guerra acontecerão. Então, derrubar, mas não aceitar a liderança de um Undercurrent Fortress, é equivalente a prejudicar todos os moradores daqui. Han de repente hesitou novamente. É claro que Han entendeu a lógica. O que há de mais precioso no deserto galáctico são planetas habitáveis. No momento em que um Undercurrent Fortress se tornar um lugar sem governador, todas as forças principais serão com certeza como moscas levadas a uma carcaça. A menos que você tenha outro lugar mais importante para ir, o cavanhaque mais velho perguntou timidamente. Han suspirou suavemente. Agora que pensando nisso, ele realmente não tem mais para onde ir. Ele não pode voltar para a Terra. E aquele protetor provavelmente não ficará feliz com ele fazendo coisas de robô no reino do esquecimento. De acordo com o plano original de Han, ele se preparou para terminar de montar o estaleiro móvel e a frota de mineração, e então levar os robôs para minerar em todos os lugares do deserto galáctico para produzir as naves estelares de segunda geração muito importantes. Originalmente, eu só queria roubar esse cara, mas acabei sendo o novo governador. O que aconteceu? Han murmurou baixinho para si mesmo. O sistema mais excêntrico da Via Láctea, Reino do Oblivion, Planeta 1, no pátio de uma enorme mansão que pertence ao lendário protetor. Um ancião lidera um grupo de estudantes e observa as maravilhas da simulação de galáxias que não podem ser expressas em palavras. A luz é transformada em estrelas infinitas, formando este holograma da galáxia. A escuridão que cerca a Via Láctea é o deserto galáctico em que Han está agora, e se continuar avançando, pode-se chegar ao lendário Reino da Morte, Turbiltarfield. Este ancião cego é o chamado protetor. Embora seus olhos brancos não possam ver nada, eles estão cheios da luz da sabedoria. E esse grupo de estudantes dele também são os principais pesquisadores da galáxia. O protetor é famoso, na verdade, não é por seu poder de luta, mas por sua sabedoria. Foi estimado antes. Se você quiser encontrar os 3 melhores homens sábios da Via Láctea, o protetor poderá ocupar um desses lugares com certeza. Mas também poucas pessoas podem entender. Um dos sábios mais respeitados da Via Láctea, porque ele quer ficar no reino do esquecimento, estar do lado oposto da poderosa aliança da Via Láctea para abrigar alguns dos mais criminosos notórios na Via Láctea. Os dados complexos estão sendo constantemente calculados. O protetor estava sentado no centro do salão, enquanto centenas de acadêmicos de primeira linha, que também são alunos do protetor, calculavam rapidamente todos os conjuntos de dados. As pessoas normais nunca vão entender em que tipo de estudo o protetor e seus alunos estão realmente trabalhando. Se alguém quiser ser capaz de compreender seu misterioso modelo de dados, precisará de nada menos que 385 pontos de QI e mais 30 anos de aprendizado árduo. As pessoas que podem se sentar aqui hoje para ajudar o protetor a pesquisar e registrar dados, sem dúvida, todas atendem a esses critérios. Professor, o modelo de dados teve um movimento significativo, e a flutuação se originou do deserto galáctico fora da Via Láctea, de um lugar chamado Undercurrent Fortress. O principal discípulo do protetor, Isaac, franziu a testa enquanto se reportava ao protetor. Protector usou um tom profundo e perguntou: diga-me quais dados foram alterados. Em 10 anos, a probabilidade de destruição da Via Láctea aumentou de 82% para 83%. Ao ouvir esse número, mesmo o homem mais calmo e sábio da Via Láctea não pôde deixar de franzir a testa ligeiramente. Então isso significa que, no deserto galáctico, um demônio nasceu? Isaac respondeu rapidamente: não completamente. Embora a probabilidade de destruição da Via Láctea dentro de 10 anos tenha aumentado 1%, a probabilidade de destruição da Via Láctea dentro de um século na verdade diminuiu de 98% para 97%. A xícara de chá dentro da mão de protetor caiu no chão, fazendo um som agudo. Mesmo o homem mais sábio fica perplexo com essa estranha mudança de dados. A chance da Via Láctea ser destruída dentro de uma década está aumentando, mas ao mesmo tempo a chance da galáxia ser destruída dentro de um século está diminuindo? Isso não parece fazer sentido. Há algo acontecendo agora no deserto galáctico distante. Um número está aumentando, e na verdade está aumentando tanto a probabilidade de a Via Láctea ser destruída quanto salva. Calcular novamente. Protector ordenou em uma voz profunda. Embora ele seja claramente cego, mas ele levantou a cabeça e olhou para o céu. O resultado do segundo cálculo permanece o mesmo. Realize o terceiro recálculo. O resultado do terceiro cálculo ainda não mudou. Tanto a probabilidade de destruição quanto a de salvação aumentaram, assim como antes. O protetor soltou um longo suspiro. Perguntou a Isaac em uma voz profunda: você sabe por que eu mantive os criminosos mais notórios da Via Láctea no reino do esquecimento? Isaac disse: o professor considerou que a chance de destruição da Via Láctea está aumentando rapidamente. Então você quer proteger qualquer poder que possa ajudar os humanos a se defenderem contra o poder das trevas, independentemente de serem criminosos ou não. Protector assentiu.
Eu abriguei dezenas de milhares de notórios criminosos de alto perfil na Via Láctea, mas só consegui diminuir a probabilidade de destruição da Via Láctea em 1%. Mas, de repente, uma mudança no deserto galáctico também reduziu a probabilidade na mesma quantidade. Me deixa perplexo. Enviamos os nossos melhores homens para lá. Quero saber quem está na fortaleza subcorrente e o que está a fazer de facto nele. Capítulo 152, 4 King Kongs. Capítulo 152, 4 King Kongs. A sala de treinamento de Undercurrent For-3 é um legado deixado para trás pela Era Forin. É incapaz de fazer mais melhorias na instalação sem derrubá-la e reconstruí-la, já que é deixada por Forin é luxuosa o suficiente. Também encontrou tempo para remontar os macacos estelares encontrados anteriormente, usando as ferramentas de besta de fusão que ele trouxe com ele. Ele reconstituiu as bestas usando as partes do corpo da horda de macacos estelares abatidos. O resultado foi apenas 30 ou mais bestas de fusão, mas para tirar o máximo proveito dos 4 membros poderosos dos macacos estelares, cada macaco estrela de fusão tem 4 pernas e 6 braços. Após a avaliação de o poder de combate dos macacos da Estrela da Fusão é cerca de 1/3 das bestas blindadas divinas. Afinal, o fez apenas 130 bestas blindadas divinas em sua vida, e ele investiu o máximo de esforço possível para cada uma delas, então será muito difícil para produzir bestas de fusão no mesmo nível de poder de combate. Mas esses 30 macacos de estrelas de fusão feitos por também não são considerados fracos, embora não tenham uma defesa forte devido a não ter as escamas de bestas blindadas divinas que nem podem ser penetradas por laser. Planejou que, se encontrar material melhor mais tarde, ele continuará a fortalecer esses macacos estelares de fusão. Resumindo, Demon Claw e 2 Fusion Star macacos servirão como guardas da fortaleza. Gosta de esconder o potencial de seu poder, e a maioria dos macacos estelares de fusão foram todos escondidos por ele em sua marca lunar invisível. Na tela grande da sala de treinamento, Sem Caminho, que geralmente não ri, começou a rir. Você quer roubar o governador e acabou se tornando governador. Você é o bandido mais hilário que eu já vi. Fez beicinho. Podemos não falar mais sobre esse problema? Vocês riram de mim por isso por um mês agora? Não fica velho? Sem Caminho acenou com a cabeça e disse sinceramente. Sem chance. De agora em diante, sempre que me lembrar desse caso, rirei de você uma vez. Mas isso também é bom. Agora você pelo menos tem seu próprio território na selva galáctica. O próximo caminho, caminho da humanidade, divide o céu e despedaça a terra. Em comparação com o caminho do céu e o caminho da terra, a dificuldade novamente aumentou várias vezes. Claro, uma vez que você entende o poder, também é muito chocante. Observei cuidadosamente seu treinamento, nada mal, mas ainda há uma grande lacuna para realmente dominar. Vamos continuar a treinar usando o método original. Primeiro são os movimentos, depois vá para o entendimento. Depois de entendê-la, essa técnica se tornará a sua. Assentiu. Ele ainda pode se conectar à Darknet galáctica do deserto, e isso deu a uma grande conveniência. Embora não esteja por perto, pode perguntar ao Sem Caminho remotamente pela internet sobre qualquer coisa que surja. Pensando por um segundo, disse, no momento, o que mais me preocupa é o índice de energia da fonte. Cheguei claramente ao fim dos 5 estrelas, mas não consigo dar o passo final. Sem Caminho disse como se não fosse grande coisa. Qual é a pressa? Você está fazendo 18 anos. Quando eu tinha 18 anos eu ainda estava. Não importa. Você não precisa saber. Em suma, durante o estágio inicial, você confiou no poder do cristal de herança e no coração das trevas para alcançar a velocidade de voo de melhoria. Mas agora a função promotora do cristal e do coração já passou. Você começou a retornar gradualmente à velocidade normal de desenvolvimento, e isso não é para minha surpresa. Agora você tem 2 opções. Uma delas é buscar estabilidade, praticar passo a passo para solidificar as conquistas que você fez até agora. A segunda opção é usar o Genu of Darkness, mas não poderei ajudá-lo com isso e farmacologia é a especialidade do Aldulak. Respondeu com sinceridade. Desta vez decidi progredir devagar e com firmeza, dentro de um curto período de tempo. Não usarei o Genu of Darkness, mas enquanto isso, também estarei discutindo com o Andarilho Noturno sobre as melhores maneiras de utilizar plenamente o Genu of Darkness. Acho que vai ser uma abordagem dupla, não vou parar de praticar, mas também não vou parar de pesquisar e estudar sobre o Genu of Darkness. Sem Caminho assentiu com aprovação e disse, sua mente é muito firme, com um tesouro que pode permitir que você avance rapidamente. Você realmente escolheu resistir à tentação de usá-lo para uma rápida oscilação de energia. Não é algo que todos possam fazer. Depois de usar o Genu of Darkness, você ainda é você. Mas se você não usá-lo, ele se torna uma carta na sua mão. Sem saber, você terá mais e mais cartas na manga, e isso é muito bom. Nesta vasta Via Láctea, as pessoas inteligentes sempre guardam algumas cartas nas mangas. Depois que a prática terminou, foi novamente ao Mercado Livre para dar uma olhada. As políticas fiscais que criou são completamente diferentes das de Forin. Ele seguiu as regras usuais do deserto galáctico para cobrar 10% de imposto por transação, mas eliminou as taxas de estacionamento do aeroporto, taxa de pouso por número de funcionários, taxa de partida e uma série de impostos aleatórios. E para comércios de produtos como necessidades diárias, produtos agrícolas, eletrodomésticos, materiais de construção, etc., que são usados para a subsistência e construção do planeta, implementou políticas preferenciais que reduziram os impostos de transação para 5%.
A razão pela qual An fez essas mudanças é devido a seus sentimentos pelos trabalhadores empobrecidos que escravizavam na fortaleza da corrente subterrânea. Uma caixa de leite é 10 vezes mais cara do que as vendidas na Via Láctea, os pais são relutantes demais em comprá-lo para seus filhos, e as coisas não podem continuar assim. Em comparação com a prosperidade do comércio de armas, An espera que o comércio de mercadorias que possa beneficiar as pessoas comuns também possa florescer, assim como uma cidade em bom funcionamento. Afinal, as pessoas precisam comer e vestir roupas, escolas, novos aeroportos, shopping centers, rodovias, construção passo a passo de uma variedade de programas são implementados. An é o governador aqui de qualquer maneira, então ele pretende administrar bem este lugar. Existem apenas alguns planetas habitáveis no deserto galáctico, e a pobreza aqui em Undercurrent Fortress foi inteiramente causada por guerras sem fim que deram pouco espaço para desenvolvimento. No entanto, agora com diligência e sabedoria humana, este planeta será cada vez mais perfeito. Grande amor patriota por seu planeta natal, a Terra, e isso é a coisa mais louvável sobre a personalidade de An. Agora a Terra também está se desenvolvendo rapidamente, mas infelizmente An não pode voltar e ajudar na construção de casas. Então, ele pegou sua saudade e a colocou na fortaleza da corrente subterrânea, e vendo este lugar florescer mais a cada dia, An realmente se sentiu feliz do fundo do coração. Em suma, An basicamente deixou as pessoas na fortaleza subcorrente se administrarem, ele é apenas um governador nominal. Como An ama seu planeta natal e está disposto a desistir de tudo por ele, Linish e os outros também amam Undercurrent Fortress e estão dispostos a trabalhar duro para torná-lo um lugar melhor. An deixou que as pessoas que amam a fortaleza subcorrente administrassem e desenvolvessem este lugar. Nada deveria dar errado. Depois de silenciosamente dar mais uma volta ao redor do mercado, An então dirigiu no Demon Plow através de 3 saltos de transição para um sistema estelar sem nome, onde os trabalhadores se referiam como Vale do Naufrágio. Não, garra demoníaca saiu do buraco de minhoca, e An acabou de ver incontáveis destroços flutuantes pairando sobre essa vala assustadoramente profunda. Foi registrado que o gigantesco navio de carga robô da civilização pré-histórica, que transportava centenas de milhões de robôs, foi destruído aqui. Depois que a nave de carga explodiu, os robôs se tornaram destroços, espalhando-se por toda a galáxia. Navios de salvamento estão ocupados com o trabalho, usando raios tratores para pegar destroços de robôs flutuantes, carregando a sucata e os detritos no armazém, depois colocando-os em processos de classificação e montagem para venda. Esses trabalhos costumavam pertencer aos trabalhadores de salvamento em Undercurrent Fortress, mas agora os robôs os substituíram. Os que pilotam as naves são robôs, os responsáveis pela classificação e remontagem são robôs, e os que guardam fora do sistema estelar também são robôs. De onde vieram todos esses robôs? Outros robôs. Agora que os robôs são responsáveis por montar sua própria espécie, a eficiência disparou. Além de centenas de barcos de pesca, há também 2 dos maiores navios da galáxia, navios de carga da classe Pirâmide ancorados na extremidade distal do sistema estelar. Após a classificação dos destroços recolhidos nos navios industriais, são encaminhados para os 2 cargueiros. A número 1 sublinhado coleta todas as peças prontas para serem montadas, enquanto a número sublinhado 2 coleta as peças danificadas onde terá uma pequena fábrica e robôs de reparo fazendo alguns reparos simples. Caso contrário, a sucata é derretida e enviada para no ponto 1. A Anus no Demon Plow está estacionado no navio de carga no 1. Entrando no enorme armazém, An viu toda a fileira de robôs reformados esperando, olhando para a frente como um grupo de bravos soldados. Existem robôs rastreados, robôs flutuantes de alta velocidade, robôs multifuncionais biônicos, e o número e a variedade são simplesmente incríveis. An sorriu, então desceu para o nível mais baixo do armazém, encontrando os poucos robôs que já estão esperando lá. Além de Yuan, os outros 4 são todos robôs com inteligência artificial que foram recém-recrutados por An. Em seu cérebro há um chip lógico instalado em cada um. Eles são como Yuan, equipados com uma sabedoria incrível. Robô de batalha, Raxa, robô de construção, Burton, robô Vanguard, Starmark, robô de pesquisa, Fonte. An nomeou esses 4 novos parceiros de For King Kong. Entre os 4 King Kong, Raxa é o robô de combate em tempo integral, e todos os navios de guerra estão sob seu comando. Starmark é o robô de vanguarda, todas as tarefas de reconhecimento, exploração remota e espionagem estão sob sua jurisdição. Burton é o robô de engenharia, especializado em fazer todo o trabalho seco e sujo, incluindo montagem de robôs, modificação de navios, reparo de sistemas e até limpeza. Quanto a Source, ele é o robô de pesquisa. Se An quiser aumentar o poder de fogo de seu canhão, ele precisa encontrar a fonte. Se ele quiser encontrar uma maneira de acelerar o mecanismo de transição de dobra, ele precisa encontrar a fonte. Falando nisso, Source é o mais poderoso entre os 4 King Kong. Agora temos quase uma tropa do tamanho de 1 milhão, certo? An sorriu e perguntou. Capítulo 153, A Relíquia Mortal a 43. Capítulo 153, A Relíquia Mortal a 43. Agora temos quase uma tropa do tamanho de 1 milhão, certo? E Yuan fez o robô equivalente a uma cara desagradável para An e disse, mestre, como pode ser tão simples? A explosão do navio de carga foi muito violenta, danificando a grande maioria das peças e componentes, e também através de milhares de anos salvando no passado, quase todas as peças intactas foram coletadas.
Estimamos que o máximo que podemos terminar aqui são 500 a 600 mil montagens de robôs, se conseguirmos afundar tudo, onde o maior número são robôs de engenharia, representando cerca de 80%. An assentiu, as estruturas dos robôs são extremamente sofisticadas e complexas. O sistema de circulação e o controlador do microreator nervoso dentro são todos produtos de ponta que a atual Via Láctea não consegue fabricar. Em outras palavras, mesmo que um robô pareça intacto por fora, mas a fonte de energia e o sistema nervoso estejam danificados, ele ainda não pode ser colocado em uso. Parece que An não pode obter seu exército de robôs gigantes diretamente do vale, e o resultado mais realista é adquirir apenas 600 mil robôs e uma grande quantidade de peças de robôs. De acordo com a composição padrão do corpo da Via Láctea, é equivalente a ter 5 corpos de engenharia mais um corpo de batalha abrangente, falando apenas sobre a tarefa mais importante de An no momento, que é fabricar naves estelares de segunda geração. 5 corpos de engenharia mais um corpo de batalha abrangente é suficiente. Afinal, os robôs não precisam comer nem descansar, e são muito leais, com uma eficiência cerca de 8 a 10 vezes maior que os humanos. Com o corpo atual que o An tem, equivale a ter um instaleiro profissional de médio a alto nível. Siga o plano original, colete todos os detritos neste sistema estelar o mais rápido possível, monte o máximo possível e armazena o resto como peças de reposição. Depois que nosso estaleiro móvel e nosso navio de mineração armado receberem os suprimentos, inicie as operações de fabricação imediatamente. Concentre-se na produção de 3 modelos de naves estelares de segunda geração. An ordenou em uma voz profunda. Em um piscar de olhos, meio mês se passou, durante o qual as tropas de robôs terminaram de resgatar todos os destroços dentro do Vale do Naufrágio. Assim, as tropas de An começaram as operações de mineração e reparo, convertendo-se em tarefas de mineração mineral e fabricação de navios. O processo de fabricação é o seguinte: o navio de mineração armado é responsável pela extração dos minerais necessários do deserto galáctico e realizará o processo de refino a bordo no local, enviando as várias ligas refinadas para os 2 estaleiros móveis onde as linhas de produção completas são. O grande número de robôs seguiu o plano para minerar diretamente do espaço profundo enquanto fabricava as naves ao mesmo tempo, construindo ao longo do caminho. O primeiro estaleiro móvel é responsável pela fabricação do navio de guerra de assalto da classe Bansei e do navio de reconhecimento da classe Demon e, enquanto o segundo estaleiro móvel é responsável pela fabricação do navio de assalto pesado da classe Ghost. Os dias são um pouco chatos e, se nada der errado, a carreira de governador de An continuará. Ele gosta muito de um decorrente for 3, os moradores daqui são tão pobres quanto as pessoas originalmente eram na Terra, mas não lhes falta o amor pelo seu planeta natal e a paixão pela construção de um futuro melhor. An se concentrou na fabricação de navios de guerra de segunda geração, na pesquisa de drogas, no aprimoramento de bases de fusão, no aprimoramento de sua arte marcial proibida. Em suma, neste pedaço de deserto galáctico longe da Via Láctea, An encontrou a paz muito perdida. Infelizmente, para An, a tranquilidade sempre terá vida curta. Talvez seja por causa da palavra Lang-TL, o nome completo de An é Lang, e Lang significa onda ou sem teto. Ele está destinado a se movimentar, vagar. Faz apenas 47 dias desde que An se tornou o governador, e na Via Láctea, algo aconteceu, algo de grande alcance para An e qualquer humano, e essa é a ativação do mais novo domínio de extinção na galáxia, a 43. Kinsang, um dos impérios mais antigos entre os 12 membros permanentes da Via Láctea, sempre atuou de forma discreta, mas está equipado com um poder extraordinário. Dentro da fronteira do Império Kinsang, constelação Iron Cross, o último planeta, acima da pradaria, naves de guerra de patrulha voavam constantemente, defendendo. O assentamento fixo construído com estrutura de liga no pasto sem fim já não é suficiente, e os soldados recém-chegados não tiveram escolha a não ser morar dentro dos navios de guerra ou até mesmo armar barracas. Ninguém sabe neste momento quantos soldados Kinsang estão realmente reunidos aqui na constelação da Cruz de Ferro, porque a ativação de uma relíquia classe A, mesmo para um império gigante como Kinsang, também é uma tarefa extremamente perigosa que deve ser realizada a sério. É claro que, embora o Império Kinsang trate essa ativação de relíquia classe A muito a sério, eles nunca solicitariam reforços de outras nações de gerenciamento permanente na galáxia. Se o fizessem, seria considerado um sinal de fraqueza. A razão pela qual um membro permanente é reconhecido como um em primeiro lugar, é porque eles estão equipados com um poder único para ativar, explorar e gerenciar a relíquia classe A mais perigosa da Via Láctea. No centro da pradaria cercada por inúmeros navios de guerra e soldados, há uma formação de estátuas gigantes. Na relíquia 19 que An esteve, havia 4 estátuas de ares de até 100 mil metros de altura, com um visual poderoso e extraordinário. 275 mil metros. Essa é a altura das estátuas que o Império Kinsang mediu precisamente antes. De acordo com as informações conhecidas, as estátuas de ares aqui nesta relíquia de classe são as mais altas entre todas as relíquias de classe conhecidas na galáxia. Ninguém sabe quem são esses deuses esculpidos em pedra, mas se alguém ficar em cima do círculo dessas estátuas e olhar para baixo, a entrada da relíquia 43 pode ser vista. Esse é um enorme disco de metal, e seu diâmetro é de 275 mil metros. Está coberto de padrões misteriosos e complexos, e ninguém jamais conseguiu decifrar o significado desses padrões. Tudo que as pessoas sabem é que, uma vez quebrada, a entrada para esta relíquia aparecerá e, quando saltada, as pessoas poderão entrar em outro mundo.
No momento, há algumas pessoas andando no disco de metal gigante. Eles são todos especialistas em relíquias do Império Kinsang, realizando algumas avaliações finais antes de ativar a relíquia e usando máquinas de varredura multifrequência para resolver a área interna da relíquia e o número de edifícios. Até hoje, o nível de pesquisa da Via Láctea em relação a esses domínios de extinção ainda é muito baixo. Os humanos só podem fazer estimativas aproximadas do tamanho das relíquias e julgar que nível local pertence com base em seu tamanho. Esta é a prática mais comum na galáxia, mas agora, o Império Kinsang encontrou um problema que nunca havia encontrado antes. Olha, os dígitos mudaram de novo. Ele aumentou em 63 milhões de unidades desde a última avaliação. Após coletar os dados, exclamou um professor especializado no estudo de domínios de extinção. Quantas mudanças houve? 11.981 vezes. Então, quantas vezes avaliamos essa relíquia no total? Também 11.981 vezes. Todos na cena engasgaram. Eles perceberam de repente, desde a descoberta desta relíquia classe A, todos os dados da sonda são diferentes. Esta estranha relíquia está em constante mudança. Será que nossa máquina de cálculo ou modelo de dados está errado? Impossível. Trouxemos mais de 1.200 unidades da mesma máquina de estimativa de modelo, e havia até 300 máquinas avaliando essa relíquia juntas e tentamos nada menos que 500 algoritmos, tudo ao mesmo tempo. E o resultado? O resultado confirmou que a mudança constante nos dados não é por causa do modelo de dados, mas da própria relíquia. A sede operacional sabe sobre os resultados? Sim. E qual é a decisão deles? O QG da operação sentiu que esperamos demais, a menos que possamos apresentar evidências convincentes o suficiente para impedir que a relíquia seja ativada, eles abrirão oficialmente esta relíquia à meia-noite. Isso é um pouco arriscado. O QG operacional disse que todas as relíquias classe A têm uma entrada vertical. As bestas negras dentro da relíquia nunca saíram antes, durante o longo curso de exploração humana dos domínios de extinção. Apenas muitos anos atrás, durante a ativação de A1, aconteceu a crise do Dark King. Além disso, todos estavam seguros. Então, eles não concordam com nossa sugestão de não ativar o domínio de extinção devido à constante mudança nos dados. Ainda é muito arriscado. A crise do Dark King eliminou os espers mais fortes da galáxia, e todos os exércitos que enviamos foram quase todos aniquilados. Embora não haja um caso de bestas negras escapando da relíquia classe A, mas ainda não podemos esquecer o dano que o Rei das Trevas trouxe à humanidade. É inútil. As pessoas no QG disseram que, com o poder de combate da galáxia hoje, mesmo que apareça um segundo Rei das Trevas, a Aliança também tem capacidade suficiente para aniquilar a ameaça. Por tantos anos, a Aliança vem se preparando para isso. Bem, vamos apenas obedecer então. Quanto tempo mais até a meia-noite? Menos de 6 horas. Eventualmente, a equipe de pesquisa não conseguiu apresentar evidências suficientes para convencer o QG a abandonar esta missão. Um império obviamente tem a dignidade de um império. Já há alguns meses, o Império Kinsang informou as outras nações membros permanentes que ativará a relíquia classe por si só, e a data foi definida. Agora, não há nada que possa impedir o exército deste império de destruir o disco de liga gigante, romper o selo e revelar a verdadeira face da relíquia 43. Quando faltava 1 hora para a meia-noite, a equipe de pesquisa evacuou. Um navio de guerra da classe Corvo carregava um enorme oscilador com corda de liga leve, colocava o oscilador no centro do disco de metal e depois acelerava. A noite escura e silenciosa é quase sufocante, todos estão esperando o oscilador destruir o disco de metal, esperando o comandante apertar o botão vermelho. O tempo passou segundo a segundo, e quando o tempo aponta diretamente para a meia-noite, um ruído claro veio da escuridão imediatamente após o botão vermelho ser pressionado. O oscilador emitiu um rugido que é suficiente para perfurar o céu, e em apenas alguns segundos o disco gigante de liga foi quebrado em centenas de pedaços, junto com o oscilador de alta potência, caindo no abismo que leva à relíquia. Ouça, parece haver barulho vindo da relíquia. Alguns jovens soldados nervosos que estavam de guarda na entrada sussurravam entre si. Capítulo 154, nome de código da operação, Expedição Infernal. Capítulo 154, nome de código da operação, Expedição Infernal. Ouça, parece haver algum tipo de barulho vindo da relíquia. Alguns jovens soldados nervosos que estavam de guarda na entrada sussurravam entre si. Eu ouvi, é o som do selo quebrado caindo. Não, quero dizer um tipo de som de choro. Ninguém acreditou nesse jovem soldado, mas logo, aquele tipo de uivo triste atingiu o volume intenso que todos no local podem ouvir. Parecia semelhante a uma criança chorando em agonia. Os soldados logo perceberam que os navios de guerra no céu começaram a mobilizar suas armas, e os chefes responsáveis por essa tarefa de ativação ouviram o barulho em seus fones de ouvido e suas experiências faciais ficaram cada vez mais sérias. Preparar. O corpo de defesa está de prontidão. A primeira onda de bestas negras está prestes a chegar. Ao ouvir a voz aprimorada de poder do comandante, todos os soldados souberam imediatamente. O que eles mais temiam está acontecendo. As feras negras dentro da relíquia estão prestes a sair correndo. Isso é impensável antes,
Todas as relíquias da classe A têm entradas verticais sem exceção, o que significa que a entrada das relíquias da classe A é como um abismo no chão. É muito difícil para as feras das trevas saírem do abismo, ou talvez elas simplesmente prefiram ficar dentro da relíquia e não estejam dispostas a sair. E se eles tiverem asas, apenas um minuto ou mais depois que a ordem de alerta foi dada, a primeira onda de ataque das bestas negras começou. Do abismo de 27.500 metros de diâmetro, ao longo dos penhascos íngremes subiu um grande número de feras escuras e magras, eles têm dentes afiados como lobos, braços longos como macacos e também incrível capacidade de salto como pulgas inchadas de grandes dimensões. As armas a laser disparadas pelo ombro escondidas na linha de trás não tiveram um efeito muito bom no ataque. As bestas negras têm forte capacidade de resposta neural e facilmente teceram através dos feixes, correndo para os soldados defendendo nos quatro lados. Imediatamente depois, a guerra de combate corpo a corpo começou. Os encouraçados dispararam do ar em direção à entrada da relíquia. Foram usados canhões de tiro rápido com poder de fogo não tão forte. Se forem usados canhões gigantes nessas relíquias com entrada vertical, é muito possível destruir completamente a entrada da relíquia. Mas dentro da relíquia esconde a tecnologia e a riqueza que os humanos há muito desejavam. Pelo menos por enquanto, a frota do Império Qinsang não espera selar a relíquia que eles trabalharam tanto para abrir. Depois de alguns minutos, o sangue começou a escorrer pela pastagem. Os soldados surpreendentemente perceberam. O que eles estão lutando não são realmente bestas das trevas, mas monstros que são ainda mais altos do que as bestas das trevas. Eles têm ataques poderosos e mente inteligente, sabendo usar humanos como cobertura para atacar outros humanos. E o número deles também é incrível. Logo após vários minutos após o primeiro ataque, milhões deles já saíram da relíquia e se juntaram à batalha contra os humanos. O QG finalmente emitiu a instrução completa de bombardeio, e os encouraçados no céu finalmente iniciaram seus canhões principais. O rugido de canhões e explosões estremeceu a terra, e depois de apenas algumas rodadas de bombardeio, o abismo que leva ao subsolo foi bombardeado em ruínas. Os soldados que guardavam no chão finalmente recuperaram o controle da situação. Com o caráter inflexível dos humanos, eles resistiram ao ataque das bestas das trevas, diminuíram gradualmente a área de cerco e exterminaram o resto dos monstros. Rugido. De repente, quando os humanos estão prestes a obter o controle total da situação, uma enorme força irrompeu da entrada da relíquia originalmente selada, assim como um canhão laser gigante disparado do subsolo, empurrou diretamente as pedras gigantes que selaram o abismo e disparou direto para o céu. Os soldados olharam para o espaço com surpresa e medo, descobriram que o ataque de laser canalizado de mais de dezenas de milhares de metros de diâmetro atingindo diretamente as camadas de frotas de navios de guerra no céu sobre a relíquia. Um navio de guerra da classe Company foi o primeiro a ser destruído, depois o navio de guerra da classe Crow ao lado dele, e o porta-aviões da classe Chimera que está voando mais longe, e também o Dreadnought da classe Orcas que está equipado com uma super-arma. Rugido. As naves de guerra no céu foram despedaçadas pelo raio. Os destroços foram arremessados ao chão, levantando poeira e estilhaços. Dezenas de milhares de soldados presos ao poste foram esmagados ou empalados pelos destroços do navio. A pastagem tornou-se uma bagunça com o pedido de socorro dos soldados em todos os lugares. Eles foram esmagados pelo naufrágio, e depois encontraram a explosão que se seguiu, transformando-se em carvão sob o calor extremo. Au! Uma série de gritos emocionantes se espalham pela pastagem, não esperando que o corpo de reforço se juntasse à batalha. Antes que o corpo médico pudesse salvar os feridos, as bestas negras lançaram outro forte ataque. Desta vez, eles pareciam ter adquirido algum tipo de dispositivo de ejeção magnética, como uma erupção de vulcão. Eles jorraram do abismo gigante. Até esse momento, a sede finalmente percebeu que havia cometido um erro terrível. Eles usaram a maneira antiga de pensar para prever o novo local de extinção. Mas essa nova relíquia é significativamente mais forte do que qualquer relíquia anterior. Eles se lembraram de como os humanos entravam nessas relíquias no passado, pulando diretamente no abismo e quando se aproximavam do solo, havia uma força magnética que diminui sua velocidade para garantir que eles pousassem com segurança. Agora tudo está invertido, o dispositivo magnético dentro da relíquia está ajudando inúmeras feras das trevas a sair do abismo, como um trampolim gigantesco, enviando-as do mundo das trevas para os defensores humanos. A guerra terrestre logo caiu em desvantagem. O Império Qinsang nunca considerou que haveria uma derrota em grande escala. Eles desesperadamente lançaram ataques nucleares, lançando mísseis de cruzeiro com ogiva nuclear à distância, esperando que esses mísseis possam entrar no abismo e selar essa maldita entrada relíquia. Shua, agora que a batalha progrediu para este estágio, revelou um lado extremamente cruel da guerra. No momento em que o ataque nuclear começou, também significou que os soldados no solo que não tiveram tempo de evacuar seriam sacrificados em uma nuvem de fogo puro. Mas para fechar a entrada das relíquias o mais rápido possível, o QG não pode mais se importar tanto. Quando as pessoas a bordo viram com esperança que aqueles mísseis mergulharam no abismo sob orientação precisa, de repente, a situação se inverte novamente para permitir que Qinsang, o poderoso império, volte ao desespero. Aqueles mísseis de cruzeiro que acabaram de entrar no abismo, sob o controle de uma força misteriosa, de repente viraram a cabeça e refletiram de volta na frota de navios de guerra humana no céu. Rugido. As armas nucleares explodiram no céu, de volta às naves de guerra no espaço. Inúmeros navios desabaram mais uma vez. Um navio de guerra maluco da classe Elfire, seu comandante deu a ordem para o navio atacar a entrada das relíquias. Imediatamente depois,
O poderoso navio de guerra de ouro convocou poder total e começou a atacar o abismo. Rugido. O encouraçado da classe Elfire tem um casco em forma de tambor. Proa afiada, é como um plugue, inserindo-se no abismo e bloqueando a entrada com seu corpo. No entanto, o esforço que o capitão do encouraçado e sua tripulação fizeram ao custo de suas vidas não aliviou a situação. Depois de apenas alguns minutos, uma série de explosões violentas ocorreu no planeta. Se observado do espaço, pode-se ver claramente o que está acontecendo. Era como um vulcão em erupção do subsolo. E para cada explosão, o planeta teria uma nova entrada aberta, um novo abismo formado e um novo exército de bestas escuras saindo do subsolo. Muito em breve, o planeta tornou-se uma colmeia, com inúmeras entradas, cada uma abrindo para aquela misteriosa relíquia. Bestas negras saíram de todos os cantos daquele planeta, e não demorou muito para que se tornassem o novo mestre deste e o último planeta no sistema estelar Iron Cross. Nenhum único ser humano sobreviveu desse desastre. Abortar a missão. Falha total. A última mensagem do QG dizia: apenas algumas horas após o desastre ocorrido no sistema estelar Cruz de Ferro do Império Kinsang, uma reunião temporária dos membros restantes da Aliança começou. Devemos destruir diretamente aquele maldito planeta. Não. Todos nós sabemos que os domínios de extinção não estão geograficamente localizados dentro de um planeta, mas sim em uma dimensão estável separada. A consequência de destruir uma dimensão estável, ninguém sabe realmente. Então enviaremos os lutadores de elite para dentro da relíquia e destruiremos a fábrica de feras das trevas por dentro. Ninguém estaria disposto a ir porque esta é obviamente uma missão de morte. Duvido muito que nossa equipe de expedição fosse morta antes mesmo de entrar na relíquia. Do que temos medo? Temos tantos soldados. Todos eles têm superpoderes. Encontre os Spurs na Via Láctea com o poder mais especial e os Spurs com mais experiência em lidar com relíquias. Envia-os, e será um sucesso. Mas, não há mais. Embora tenhamos mantido o segredo e não divulgado ao público, mas todos sabemos, o número de domínios de extinção existentes aqui na Via Láctea excede em muito a quantidade que as pessoas sabem. Se todas as relíquias sofrerem um cataclismo como o A43, nunca poderemos compensar nossa perda. Resumindo, precisamos descobrir por que o A43 ficou assim. O que diabos realmente aconteceu dentro daquela relíquia? Eu concordo. Vamos escolher os Spurs mais especiais e experientes da galáxia e formar uma equipe. Codinome: Expedição Infernal. Para ser justo, decidiremos quem se junta ao time com uma cédula. Aceita. Aceita. Objeção. Abstenção. Aceita. Aceita. 7 votos a favor, 3 votos contra e 2 abstenções. De acordo com o acordo, a equipe de expedição será imediatamente formada. Como o acidente ocorreu no Império Kinsang, sugiro que o Império Kinsang cubra todos os custos da operação. Em nome do Império Kinsang, aceito a proposta. Bem, agora precisamos finalizar uma lista. Esta lista deve conter combatentes de alto nível, soldados com poderes especiais e soldados que tenham experiência em destruir fábricas de feras das trevas. Após dezenas de horas, a lista de participantes desta expedição foi estendida para um total de 13 pessoas, e todos eles são elites da atual Via Láctea. Há um pequeno problema com a lista. Que problema? 2 dos participantes estão atualmente sendo procurados. Cerberus Arthur está atualmente no Reino do Oblivion, e o paradeiro do Tolg Bonian é desconhecido. Podemos usar outras pessoas para substituí-los? Receio que não. Cerberus Arthur é o batedor mais conhecido da galáxia, e Tolg Bonian destruiu sozinho a fábrica de genes na Relíquia 19 antes. Suspeitamos que Ian tem algum tipo de poder oculto. Caso contrário, ele não seria o primeiro na história a destruir a fábrica de genes de uma relíquia classe A sozinho. Seu poder e experiência são muito importantes para nós. Então não temos escolha. Envie alguém para pedir Arthur do Reino do Protetor do Esquecimento. Quanto a Anne, encontro a todo custo. E quanto ao status de procurado, o status de procurado pode se foder. Isso é guerra. Se não conseguirmos descobrir por que o A43 ficou assim, podemos perder toda a galáxia. Vocês não esqueceram a profecia do Protetor, certo? Mesmo morto, não quero que sua profecia se torne realidade. Aceita. 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 Capítulo 155. A partida da equipe de expedição mais forte. Capítulo 155. A partida da equipe de expedição mais forte. 2 meses. Foram 2 meses completos. An estava parado no portão do nível 4 para os 5 estrelas. Desta vez, ele não confiou em nenhuma fonte externa de poder, mas por seu próprio poder, ele quer quebrar essa barreira e se estender a um nível totalmente novo. Embora An tenha experimentado muitas batalhas emocionantes e extremas, mas quanto a subir de nível, sempre foi uma jornada extraordinariamente suave. Primeiro ele conseguiu o cristal de poder, depois o coração das trevas, e essas poderosas fontes externas de poder enviaram An para o pináculo do nível 4. No entanto, um homem sempre tem que aprender a crescer por conta própria. O objetivo de An é muito simples, ele quer experimentar o que os soldados comuns passam para subir de nível, e também lutar contra os gargalos que eles também experimentam ao tentar subir de nível, mesmo que ele não seja comum. Como todos sabemos, se os Spurs comuns querem romper o gargalo de nível, a única coisa que eles podem fazer é aumentar extremamente sua fonte de energia, até que a fonte de energia destrua o portão que impede os Spurs de avançar e expandir a região do cérebro de grau 0. Escondido nas profundezas do cérebro. É como se An estivesse enfrentando uma parede agora, e o que An precisava fazer era derrubar essa parede, seja concreto ou metal. Ele precisa ser completamente nivelado e destruído, e é aí que An pode avançar para o próximo nível e se tornar uma elite de 5 estrelas.
Fortaleza subcorrente, deserto galáctico. An soltou um rugido bestial. As pessoas que conhecem An naturalmente não ficam surpresas, porque An sempre foi muito louco. E as pessoas que não conhecem An ouvem esse som. Elas pensariam que An encontrou um oponente feroz que está prestes a morrer. Inflexível, nunca admitindo a derrota. Mesmo que seja um caminho de nivelamento que deva vir naturalmente, An ainda o trataria como uma batalha sem fim com a morte como a única saída. A energia da fonte começou a explodir desesperadamente dentro de An, e os dados mostram que o índice atual de energia da fonte de An já ultrapassou 1 milhão. A energia da fonte aumentou, mas a barreira de nível ainda não foi quebrada. O que fazer? A única opção é melhorar ainda mais. Force para fora toda a energia escondida dentro da região do cérebro de 0 grau. Deixe a força turbulenta da fonte de energia passar repetidamente até destruir a barreira de nível. Pop. O kit automático de drogas se abriu e An tomou uma pílula guardiã dourada para proteger sua região cerebral de grau 0. A razão pela qual ele pode agir de forma tão imprudente também é porque ele pode contar com algo que os outros não têm. O físico super antitoxina permite que An toque grandes quantidades de drogas que outras pessoas simplesmente não ousam, e use essas drogas para proteger a frágil região do cérebro de grau 0. A fé moverá montanhas para abrir. An tentou desesperadamente melhorar seu índice de energia de fonte, tentativas após tentativas, permitindo que toda a energia da fonte saísse de uma maneira extremamente violenta. Finalmente, sob pressão tão cruel, a barreira entre os níveis começou a se soltar, e An, que foi inspirado por ela, usou diretamente um empurrão mais feroz para quebrar essa barreira em pedaços. É como rios e represas. A prática normal é esculpir alguns buracos na barragem e, depois de longos anos de lavagens repetidas, a barragem acabará se soltando. Mas quando An descobriu a barragem, ele foi em frente e fez ondas de tsunami até que a barragem foi derrubada. Bom, a fonte de energia finalmente destruiu a barreira que impedia An de avançar, como um rio caudaloso varrendo todo o seu corpo, realizando uma limpeza e esfregação completas. Após o refresco, o corpo de An foi incrivelmente aprimorado e expandiu a região do cérebro de 0 grau, permitindo que ele se encaixasse nos padrões de uma elite de 5 estrelas. Até a próxima vez, quando An se preparar para cobrar pelo nível de quase senhor da guerra, sua força física e região do cérebro não sofrerão mais mudanças. Isso está subindo de nível. Um fenômeno sobrenatural que permite que os espers passem por mudanças significativas como se estivessem renascendo. A humanidade originalmente vulnerável, depois de renascer várias vezes, acabará se tornando extraordinária, sendo capaz de quebrar estrelas com o punho. Aba de aba. O som de aplausos veio das costas de An. An olhou para trás com espanto e viu um velho saindo da sombra das árvores, rosto pálido, sem barba. Até as sobrancelhas e cabelos estavam todos raspados. Ele estava vestido com uma roupa estranha que pode mudar de cor, e não há um único cheiro de vida vindo dele, como se ele fosse como uma pedra ambulante. Sentiu-se estranho. An franziu a testa e perguntou: quem é você? Há quanto tempo você está atrás de mim? Como é que eu não notei você? O velho sem pelos sorriu e disse: você com certeza tem muitas perguntas, mas isso é normal também. Muitas pessoas também fazem essas perguntas quando me veem pela primeira vez. Eu sou Arthur. Você certamente não vai me notar porque é isso que eu faço para viver. Se alguém pudesse me notar, então eu não seria considerado o melhor batedor da galáxia. Você vê, eu não tenho barba, sem sobrancelhas, sem cabelo, e você não será capaz de encontrar o menor cabelo em qualquer lugar do meu corpo. É para facilitar a mudança cosmética e esconder o meu cheiro. Estou aqui há 4 dias. Desde que você esteja tentando quebrar sua barreira de nível. Para ser honesto, eu também aprendi um pouco. É a primeira vez que vejo alguém rompendo a barreira de nível dessa maneira rude. An ficou intrigado e perguntou: o melhor batedor da galáxia, tudo bem? Sua habilidade furtiva é realmente muito boa, e parece que você quer algo de mim? Arthur assentiu com a cabeça e disse: precisamente, a Aliança encontrou o Protetor, e o Protetor me disse para vir buscá-lo. O Protetor? An ficou chocado. O Protetor não é a lenda que estabeleceu o Reino do Esquecimento e a que protege os bandidos mais notórios da galáxia, porque ele quer me encontrar. O que a Aliança quer de mim também. Arthur calmamente contou a tragédia que ocorreu no Império Kinsang, bem como a reação da Aliança. Eu acho que você não gostaria que os homens da Aliança viessem encontrá-lo aqui na Fortaleza Subcorrente, certo? Nesse caso, seu exército de robôs ficaria exposto à visão da Liga. Arthur diz. An franziu a testa, seus olhos ficaram menos amigáveis. O exército de robôs é o seu segredo. E até mesmo as pessoas em Undercurrent Fortress só sabem que An tirou todos os robôs. Mas eles não sabem para que esses robôs são usados. No entanto, Arthur conhece claramente as ações de An. Arthur respondeu calmamente: tanto o Protetor quanto eu não nos importamos com seus robôs. Somos diferentes da Aliança neste caso. Mas você também não tem motivos suficientes para rejeitar a Aliança. A Aliança hoje há muito era dominada por políticos cegos pelo interesse próprio. Se você se rebelar contra a vontade deles, eles usarão a Terra para ameaçá-lo, e não será um resultado que você gostaria de ver. Se você tiver dúvidas para mim, você pode consultar seus 3 professores. Shua. An ainda decidiu pegar a estrada com Arthur. Arthur tem um cruzador de batalha da classe Storm. Eu no Demon Cloud. An está estacionado dentro do armazém desta classe Storm, enquanto An encontrou sem caminho e os outros através da Darknet. Não sabemos qual é a intenção do Protetor, mas todos acreditamos nele. Sem caminho. O e Andarilho Noturno disseram a An. Sem caminho disse em tom sério: se você quer sobreviver, é melhor seguir o Senhor da Guerra Arthur de perto. Ele é o melhor batedor da galáxia, equipado com uma percepção surpreendentemente perspicaz dos perigos. Arthur está no nível de Senhor da Guerra?
An hesitou por um segundo e perguntou. Claro, há muitos anos Cerberus Arthur já recebeu o título de Senhor da Guerra, e ele é um dos fundadores do Reino do Esquecimento e um seguidor sinceramente dedicado do Protetor. Ele deve ser confiável. Andarilho Noturno disse muito sério. Com isso dito, An não tem mais motivos para rejeitar a oferta de Arthur. É só que ele estava um pouco confuso, porque o lendário protetor secretamente prestaria atenção nele, e antes que a aliança pudesse encontrá-lo, seu seguidor Arthur já havia chegado. Com o estômago cheio de preocupações, An e Arthur começaram a se dirigir para o Império Quinsang. Depois de alguns dias, o cruzador de batalha da classe Storm passou pelo setor estelar 57 e ficou especialmente fora da órbita da Terra por um momento. An olhou para o planeta azul da janela, é como um cristal de safira embutido no universo escuro, tão bonito quanto antes quando An ainda estava lá. Cerberus Arthur ficou ao lado de An e perguntou com curiosidade. Você não quer voltar e visitar? Ainda temos algumas horas de tempo livre. An balançou a cabeça levemente, apontou para o coração e disse, não há necessidade. Mesmo quando não vejo a Terra, ela ainda estará aqui. Arthur hesitou por um segundo e então gentilmente acenou com a cabeça. Depois de uma longa e chata jornada, finalmente no 19º dia após a tragédia no sistema Iron Cross, eles chegaram ao espaço aéreo do Império Quinsang. Até agora, a Aliança da Via Láctea ainda manteve isso em segredo, e a maioria das pessoas na galáxia ainda não sabe o que aconteceu no sistema Cruz de Ferro. Dentro de uma estação espacial temporária, através da grande janela panorâmica An viu os destroços que eram o planeta, com abismos por toda parte. O grande incêndio causado pela destruição de navios de guerra humanos já desapareceu, e na escuridão há incontáveis feras escuras espreitando, ávidas por carne e sangue humanos. Este planeta já está cercado por reforços do exército, portadores, dreadnoughts, navios de guerra pesados, todos os seus focinhos enormes e escuros estão alinhados após o planeta caído. Nós lhe daremos 30 dias de tempo. Depois de 30 dias, se vocês ainda não voltarem, a Aliança usará seu lazer da morte para transformar este planeta em pó, junto com o que estiver no cofre do tesouro. Dentro da sala de conferências, o comandante da operação encarregado desta operação é o Expedition, o almirante 5 estrelas de Quinsang, Paz de Ais, latiu para os 13 membros da equipe de expedição com voz rouca, se vocês não voltarem em 30 dias, então vocês será presenteado com a melhor festa discoteca da sua vida. Ninguém falou no local. An olhou curiosamente para os outros 12 membros que estão na equipe. Cerberus Arthur parecia indiferente com os olhos baixos. Storm Margin Kong estava entediado com um pedaço de papel enrolado em seu dedo indicador. Ghost Leza está bebendo lentamente um copo de suco, espremido na hora, rico em vitaminas. Sem dúvida, esta é a equipe final. Cada membro tem uma riqueza de experiência, super força de luta, poder único e calma em comum. Com exceção de An, ele tem o nível mais baixo da equipe e também é o mais jovem e menos experiente. Logicamente falando, não há chance de An ser incluído em uma equipe tão insondável. Mas a realidade fez uma brincadeira com ele. Embora ele tenha o nível mais baixo, mas ele é o único na história humana a destruir sozinho uma fábrica de genes de classe A. Então, acidentalmente, a figura insignificante An realmente teve a oportunidade de lutar lado a lado por esses lendários Spears de nível na galáxia. Demitido. Parta após 3 horas. Paz de Ais ordenou com voz grave. Até que a equipe da expedição partiu, o vice esquerdo de Paz de Ais lhe entregou uma lista final e disse pensativamente. Acho que eles terão sucesso desta vez, porque são todos os principais Spears da Via Láctea. Paz de Ais balançou a cabeça, colocou a lista na mesa e sussurrou. Só ser o melhor não era suficiente para ser escolhido. Poderia haver outro motivo? Sim, essas pessoas não são apenas Spears de primeira linha, mas também têm um grande amor pela Via Láctea. Após a sentença, Paz de Ais saiu da sala, e a lista final entregue por seu assistente foi esquecida na mesa. A lista está escrita da seguinte forma: Tempestade Margin Kong, Senhor da Guerra. Fantasma Leza, Senhor da Guerra. Cerberus Arthur, Senhor da Guerra. Leão Louco Riley, Senhor da Guerra. Bloqueio de gelo do Aining, Quase Senhor da Guerra. Sage Wold Carson, Quase Senhor da Guerra. Fluxo de som Senhora. Witch, Quase Senhor da Guerra. Fantasma Liu Gongjin, Quase Senhor da Guerra. Arklong Wyong, Quase Senhor da Guerra. Piro Rock Dance Anxialfene, Quase Senhor da Guerra. Raider Terri, Quase Senhor da Guerra. Fada da Terra Nietian, Quase Senhor da Guerra. Durbonian, Elite de 5 estrelas.